Olá, pessoal. Eu sou a Thaline. Olá, pessoal. Eu sou o Ricardo. Estamos aqui hoje para falar um pouco mais da área trabalhista para vocês. Isso aí, o Ricardo está fazendo o episódio sétimo, parte 2, e hoje vamos falar um pouco sobre a MP, Medida Provisória 927, que também foi uma medida que trouxe bastante coisas para o empresário conseguir sobreviver aí durante a pandemia. Bom, Ricardo, eu acho que um dos pontos mais relevantes que mudou a rotina tanto do empregado quanto do empresário foi a parte do home office, né? Até a Tausch, hoje a gente conseguiu colocar cerca de 40 profissionais aí em home office, e mesmo com a flexibilização, a gente não voltou a trabalhar. Fala um pouquinho disso para a gente, por favor. Tá. É, Bom, como você antecipou, a MPI 927, ela possibilitou as empresas aderirem, né, ao trabalho remoto, né? A gente pode chamar assim, de uma maneira emergencial. Se a gente olhasse antes, né, da medida provisória, esse trabalho remoto ou esse home office para algumas pessoas precisaria seguir alguns critérios técnicos para a empresa conseguir fazer a adesão. E a medida provisória, assim como várias questões, né, flexibilizou, independente de acordo com o sindicato, com autorização e convenção coletiva, como a preocupação era colocar as pessoas em segurança em casa, ela simplesmente possibilitou fazer essa adesão e aí devagarzinho as empresas irem regularizando a situação dos empregados, né? Com contrato, com aditivo a contrato de trabalho e tal. Mas foi uma medida emergencial e do dia para a noite, assim, você te possibilitou ir para casa. Acho que eu vou entrar até numa questão da parte de saúde já e até a parte das empresas, porque muitas empresas têm medo de colocar o pessoal em home office e as pessoas não renderem, né? Então, eu acho que vale ressaltar para o pessoal que hoje existem sistemas que podem auxiliar nessa gestão de controle de atividades e até mesmo na questão do ponto, né? O empregado ele não fica sem essa gestão. A empresa consegue fazer mesmo de longe, né? Sim, com certeza. Existem inúmeras, né, ferramentas aí no mercado para que você consiga fazer uma boa gestão, né? Para que você consiga fazer a gestão do seu empregado, mesmo à distância, né? Então, existe controle de ponto remoto, existem RPs, né? Para que a empresa consiga trabalhar em nuvem para trabalhar remoto, assim como várias outras ferramentas. Então, quando surgiu isso tudo, a primeira medida foi, né? Vamos colocar as pessoas em segurança em casa. Isso foi a preocupação da Tausch, né? E assim como aconteceu com a Tausch, eu tenho certeza que com outras empresas, foi aprimorando, né? A gente foi aprimorando ferramentas, controle, gestão, pessoas e conscientização das pessoas também, né? Porque esse trabalho à distância precisa muito de conscientização das pessoas. Então foi algo que foi aprimorando e para nós da Tausch, eu tenho certeza que para muitas empresas aí foi uma grata surpresa porque deu muito certo. Isso. E na questão de saúde que eu comentei no começo, é em questão de ergonomia, né? Que é a postura do empregado durante o processo do trabalho. Teve uma mudança também na MP, e eu acho que é bastante relevante a gente conversar para o empresário não se surpreender posteriormente, né? Com alguma ação, reclamação trabalhista. Isso. Quando aconteceu isso tudo, mandamos todo mundo para casa, os empresários, né, dentro da possibilidade, mandou todo mundo para casa, mas na medida que as coisas foram acalmando, né, a gente foi abrindo os olhos para outras questões. Então, isso, por exemplo, da ergonomia, né, como o empregado está sentado, como que está o computador dele, como que é a cadeira, como que é a mesa. Então, são pontos extremamente importantes, né, que o empregado tem que se atentar, ele tem que dar um jeito aí de fazer a gestão, porque isso pode trazer uma consequência, né, para o empregador. Então, na medida provisória,
ela possibilitou o trabalho home office, né, o trabalho remoto. Em um determinado artigo, ela dispensou temporariamente os empregados de exame periódico, por questões de saúde mesmo, né, até porque as clínicas estavam fechadas. Só que, por outro lado, a gente não pode abandonar, simplesmente esquecer, né, essa questão. Então, tem que estar muito atento aí para você não ser surpreendido daqui uns meses ou daqui uns anos, né, se sua empresa for continuar com o trabalho remoto, com uma reclamatória trabalhista aí por questões ergonômicas. Isso. É, No episódio anterior, que foi o episódio 7, parte 1, nós comentamos questão de suspensão, redução de contratos. Mas aí, nessa MP que nós estamos falando, nessa parte 2, existe a questão das férias também, né? Que foi uma opção que bastante empresa optou além da suspensão e redução do contrato. Foi uma maneira, acho que, de diminuir custos, de diminuir, conseguir fazer com que o empregado fique em casa, né? Para se proteger. Essa medida 927, que a gente está falando dela hoje, ela veio alguns dias antes, né, da 936, da suspensão e da redução. Então, o governo veio liberando alternativas, né, para conseguir auxiliar os empresários. E essa questão de você poder antecipar férias, né, dos seus empregados, porque a sua empresa, o seu comércio, a sua indústria estaria fechada. Mesmo ele não tendo um período aquisitivo, né, o direito a gozar férias naquele determinado momento, o governo possibilitou você fazer isso. E, posteriormente, as empresas também foram autorizadas a pagar o valor das férias, que basicamente é um salário, no dia 5 do mês seguinte, e postergar um terço das férias, que às vezes acaba encarecendo um pouco o valor das férias, para o final do ano, para o 13º. Então, você consegue mandar o pagamento das férias para o quinto dia útil do mês seguinte e um terço das férias lá para o final do ano. Então, pode aliviar um pouquinho para você. Então, só para a gente recapitular, antes era o salário mais um terço, com o pagamento disso 2 dias antes da pessoa sair de férias, né? Correto. Então, o salário das férias foi prorrogado para o dia 5 do mês subsequente e um terço lá para dezembro, junto com o 13º salário, que é pagamento dia 20 de dezembro, é isso? É isso aí, certinho. Ai, que legal. Existe mais alguma coisa que você quer conversar com a gente sobre essa MP? Achei bastante interessante, né? As coisas que tiveram que mudar tão rápido e como todo mundo teve que se adaptar a tantas mudanças. É, a pandemia acelerou, né, muitas coisas, né, muitas ideias, muitos processos, muitas mudanças, e dentro das possibilidades que a gente pode aderir hoje também tem o banco de horas, que eu vejo como uma vantagem também, né? Então, hoje, né, as empresas já estão um pouco mais flexíveis, né? Algumas já podem retomar a atividade, às vezes não 100%, né? Às vezes tem alguns empresários que ainda querem esperar um pouquinho por questões de segurança, e você pode usar o banco de horas como alternativa para deixar o seu empregado em casa, né? Então, se você já esgotou os períodos de férias, você já deu a folga que os seus empregados tinham atrasadas, né, ou direito com você, e mesmo assim você ainda precisa de mais um tempo, usa o banco de horas, né? Porque dentro dessa medida também tem o banco de horas e a compensação dessas horas negativas que estão sendo imputadas no banco, você tem 18 meses para fazer isso. Então é bastante tempo, né? Então o estado de calamidade pública vai até dezembro e os 18 meses se iniciam após o fim do estado de calamidade pública. Então você tem um tempão aí para compensar essas horas que os seus empregados estão em casa. Legal, Ricardo. E, por exemplo, quem não tinha esse banco de horas, é igual a suspensão e redução que a gente falou no episódio anterior, o empregado concordando e o empregador também, eles fazem um acordo e pode começar. Isso aí, sem muita burocracia. A gente fez um termo, né, para os nossos clientes, empregador, empregado assinou e pronto, está feito. Para todas essas questões
que eu estou falando aqui também, dessa medida, a gente também dá todo o suporte para o cliente, desde lá para auxiliar o teletrabalho, até o banco de horas, o pagamento das férias. O cliente pode procurar a gente cuida disso tudo para ele. É porque não é só uma assinatura, né? Vocês têm que informar em plataformas do governo, né? Que é social, essas coisas, né? Declarações. Então é bastante É, mais burocrático do que a gente pensa, né? Mas a gente consegue ajudá-los, então. com certeza. A gente foca em deixar o empresário ali no negócio dele e deixa a parte burocrática com a gente. Isso aí. Muito obrigada por participar mais uma vez com a gente. E eu espero que você volte mais vezes para falar sobre a área trabalhista, que eu acho que é bem ampla e muito empresário não tem nem noção do que pode fazer com o seu negócio e para contratar empregado ou manter até um empregado. Muito obrigada, viu? De nada, volto sim, com todo prazer. E se você tiver alguma dúvida aí, manda pra gente, que a gente está aqui para ajudar vocês. Até mais. Até, tchau. Tchau.